Você sabe explicar o que é avaliação neuropsicológica para seus possíveis pacientes? Assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como. Olá, meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou neuropsicóloga e diretora da Encantato. Hoje nós vamos conversar sobre a dificuldade que é de explicar para as pessoas o que é avaliação neuropsicológica. Porque os nossos possíveis pacientes, quando eles procuram a gente, eles não sabem o que é avaliação neuropsicológica. Como a pessoa não sabe o que é avaliação neuropsicológica, a gente cria dois problemas para a gente. Primeiro, ela não sabe quanto tempo que dura. E 10, 12 sessões é inimaginável para ela. Elas acham que demoram uma sessão, ou numa consulta você vai resolver e vai fazer avaliação neuropsicológica. Como ela não sabe o tempo de duração da avaliação, ela fica muito assustada com o valor da avaliação. E aí ela desiste, porque, nossa, 2, 3 mil reais, uma hora só de consulta para fazer uma avaliação neuropsicológica? Resumindo, alguém vai ter que explicar para esse possível paciente o que é avaliação neuropsicológica. E geralmente esse alguém é você. Por quê? Na minha vivência como neuropsicóloga, todas as vezes que eu tentei explicar para minha secretária o que era avaliação neuropsicológica, para ela conseguir explicar para o meu possível cliente o que é avaliação neuropsicológica, ela não conseguiu. Mesmo que você crie todo um roteiro explicando quantas sessões, o que a gente faz, para que serve, etc., ela não vai explicar tão bem como você faria. Então, caro amigo, você explica a avaliação neuropsicológica. E como é que você pode explicar a avaliação neuropsicológica? Você fala assim, minha secretária recebe os pacientes que estão procurando avaliação neuropsicológica, depois ela me passa o contato desse paciente, eu ligo para ele, e aí tudo bem. Aí eu vou e explico para ele que é avaliação, tiro as dúvidas deles e tal, etc. Tá bom, mas isso tem um problema. Quais são os problemas? Primeiro, você vai ter que precisar arrumar um tempo na sua agenda para poder explicar isso, ligar lá para o seu possível cliente e explicar o que é avaliação neuropsicológica. E às vezes o seu cliente tem muita urgência. Se você demorar a fazer isso, ele vai acabar fechando a avaliação neuropsicológica com outra pessoa. Então, e não vai fazer com você. Quando você for ligar para ele, já era, você já perdeu o cliente. Segundo problema, geralmente quando a gente está explicando o que é avaliação neuropsicológica para a pessoa, ela começa a falar um pouco da demanda dela. Então, assim, não significa que você não possa escutar, mas você não vai resolver explicar o que é avaliação neuropsicológica para ela em 5 minutos. Da experiência que eu tenho, às vezes você fica uma hora e meia no telefone tentando desligar, tentando ser bem legal, educado, afinal de contas você quer captar aquele cliente para você, mas é muito difícil, porque a pessoa começa a falar, não, então, eu tô querendo avaliação neuropsicológica pro meu filho, porque o Joãozinho, quando ele tinha 2 anos de idade, aconteceu uma queda, ele bateu a cabeça, a gente teve que ir pro hospital, fez um exame, não deu nada, mas depois disso começou a acontecer isso, e aí vai muito. Eu sei que a gente tem que receber bem os nossos clientes, mas nem sempre a gente tem esse tempo. Imagina você saindo 10 horas da noite, depois de um dia todo de atendimento no consultório, começando a ligar para 2, 3 pessoas que deixaram para você o contato para você retornar e explicar o que é avaliação neuropsicológica e assim, e ser muito atencioso com essas 2, 3 pessoas. Não dá, gente, é muito tempo. E sem falar que o terceiro problema disso é que às vezes você investe o seu tempo, talvez até seu dinheiro, né? Porque você está ligando ali do seu celular, né? Então está gastando ali os seus créditos, tá contando na sua conta ali, e acaba que a pessoa não faz avaliação neuropsicológica com você. Então você faz um investimento muito grande para poder retornar as ligações, explicar para ela ali o que significa avaliação neuropsicológica, e o paciente acaba não ficando com você, vai para outro profissional, seja porque ele achou um preço mais barato ou qualquer outra coisa assim. Aí isso não é legal, gente, porque olha só, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Não é dinheiro, é tempo. A gente sempre fala isso, a gente sempre precisa de tempo para fazer uma série de coisas. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. A gente tem que aprender a ganhar tempo. Então, qual que é a solução para isso? Realmente, não é você ligar para o paciente, entrar em contato com ele e ir lá explicar o que é avaliação neuropsicológica. É inviável isso. Mas o que você pode fazer? Existem 2 possíveis soluções.
Primeira alternativa, você pode escrever sobre o que é avaliação neuropsicológica. E segunda alternativa, você pode fazer um vídeo explicando sobre o assunto. A primeira alternativa, que é escrever sobre o que é avaliação neuropsicológica, eu já tentei e não deu certo. Então eu fiz todo um texto, escrito assim, quantas sessões são necessárias, como que é o procedimento, como eu trabalho com muita criança e adolescente, eu escrevi, primeira sessão com indivíduos até 18 anos de idade, tem que ser uma sessão com os pais, depois as próximas sessões são com a criança e o adolescente, etc. Fiz todo o texto, enorme inclusive, bonitinho. Então aí o paciente entrava em contato com a minha secretária, perguntando sobre avaliação neuropsicológica, ela ia lá e mandava esse texto para ele. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Gente, a gente vive num mundo que as pessoas têm muita dificuldade de compreensão de leitura. Às vezes ela lê, mas ela não entende. Sem falar que a gente tem uma gama muito grande de pessoas que têm déficit de atenção. Ela lê, mas assim, ela tá fazendo outra coisa, conversando com fulano, mexendo no celular, etc. E ela não presta atenção no que ela tá lendo. Aí depois que esses pacientes, recebiam esse texto que a minha secretária enviava, eles começavam a fazer uma série de perguntas. Do tipo, quanto tempo dura? A primeira sessão é com quem mesmo? Coisas que já estavam escritas ali, ó, naquela mensagem que a secretária enviou. Então, segunda alternativa. Faça um vídeo pequenininho explicando sobre o que é a avaliação neuropsicológica para que a sua secretária consiga enviar isso para o seu possível paciente quando eles te procurarem. Eu fiz um vídeo bem pequenininho, mais ou menos de 6, 7 minutos ali, explicando todo o procedimento da avaliação neuropsicológica, como se eu estivesse conversando ali com o pai do meu cliente. Então eu expliquei tudo, expliquei a primeira sessão, como que funciona, os questionários que ele vai levar para casa, a visita na escola, a sessão de devolutiva, quanto tempo mais ou menos que eu faço essa devolutiva e etc. E aí todas as vezes que o possível cliente procura minha secretária perguntando como que é o processo de avaliação neuropsicológica, eu quero fazer, eu quero marcar a sessão, ela encaminha todo esse vídeo para esse possível cliente e pergunta, você tem mais alguma dúvida? Gente, assim, quase 100% das vezes os pais não têm dúvida em nada, porque o vídeo está explicando tudo. Eu acho que desse tempo todo que eu estou utilizando o recurso do vídeo, que já tem 2 anos isso, teve só um paciente, um pai de paciente que me perguntou algo a mais. Fora isso, ninguém pergunta mais. Você está ganhando tempo, porque está lá no vídeo tudo explicadinho, você não vai ter que ligar para esse pai, para essa mãe, ou para, enfim, se você trabalha com adulto, ou para o próprio cliente, ou para o pai de algum idoso, enfim. Você não vai ter que gastar seu tempo de ir lá explicar. E sem falar que o recurso do vídeo é super bacana, porque eles entendem e eles podem assistir o vídeo quantas vezes eles quiserem. Não vai ter problema com isso, ok? Então, por isso, vai essa super dica para você. Faça um vídeo explicativo. Espero que eu tenha contribuído com a sua prática profissional. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos da área, comente. Por favor, deixe aqui sugestões de outros temas que vocês queiram que eu fale de neuropsicologia. E ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço, Neurolovers! Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como. Sim. Aí vinhetinha. Como é que é a vinheta? Repete. Gente, o Jales, eu falei pra ele pra transferir R$900. Ele pergunta, esse valor que é pra transferir, né? Eu vou dar um surto. Isso. Eu espero que eu tenha ajudado a sua prática profissional. E caso você tenha gostado do vídeo, não, e se você tenha, né? Caso você tenha, fica assim. Ok. I'm sorry, eu odeio essa parte. É a pior parte. Terminar o vídeo é a pior parte. Eu podia ficar conversando o resto da vida, mas enfim.